Olá, pessoal. Muito boa noite para todos e todas aqui hoje presentes. Mais uma quinta-feira, dia de webinar, né, da nossa rede, né, que reúne aí gestores de escolas de todo o Brasil, em onde a gente vem trazendo aí toda uma discussão, né, entre os gestores sobre temas relevantes dizem respeito à agenda das escolas, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Um público bacana aqui hoje, né? Todo mundo, a gente ficou super animado essa semana, depois da discussão da semana passada, né? Sobre o coordenador, enfim. Recebemos aí uma série de mensagens ao longo da semana, pessoas querendo trocar algumas ideias, né? Sobre o desmembramento, né? Desmembrar um pouquinho aquelas discussões. Enfim, foi uma semana muito rica em termos de continuação da discussão que aconteceu, e a ideia é justamente essa, né? Lembrando que esse webinar, que acontece todas as quintas-feiras, ele é um webinar que é feito pelo Vivadi, né? Ele é promovido pelo Vivadi, né? Que lançou a proposta aí de formar uma grande rede de gestores de escola, né, de diretores, gestores, mantenedores, né? Tem múltiplos nomes aí que são dados, pessoas que estão liderando, tocando instituições de ensino aí pelo Brasil, né? Então, a gente lançou essa proposta de formação dessa rede para que a gente possa estar trocando conteúdos, para que a gente possa estar trocando experiências, para que a gente possa estar se encontrando e debatendo sobre assuntos que são muito relevantes que diz respeito à agenda das escolas, né? A nós interessa, em especial, a discussão sobre o desenvolvimento do hemisfério direito, né? A importância do desenvolvimento do hemisfério direito da escola, né? Então, a gente tem focado muito nesse assunto, né? Então, o quanto que as escolas têm uma oportunidade ainda pouco explorada e com muito valor de investir no desenvolvimento do hemisfério direito, né? De investir nas competências, nas habilidades não cognitivas de seus alunos, para que possam, então, avançar nas suas propostas de valor, né? E a gente entende que esse momento pós-pandemia é uma grande oportunidade para que isso seja feito e as escolas saiam desse momento ainda mais fortalecidas no seu discurso, na sua narrativa, na sua proposta de valor com seus alunos. Tá? É um prazer receber todos vocês aqui, né? Gente de todo o Brasil aqui hoje. Obrigado aí pela saudação de todo mundo. Márcia, da Escola Monteiro Lobato. Se vocês quiserem depois colocar aqui, se apresentarem no chat, colocando qual é a escola de vocês, né? Qual é a função de vocês na escola e qual é a cidade, né? A gente gosta bastante de estar observando, de estar identificando essa abrangência nacional, né? No último webinar, a gente teve mais de 12 estados, né, representados aqui. Até o último webinar tinham sido 12 estados, no último mais um entrou. Então, Pará, Amazonas, Rio, São Paulo, Paraná, Bahia, né? Então, a gente fica feliz de poder estar reunindo esse grupo de gestores de todo o Brasil, né, em torno dessas, para podermos discutir, trocar experiências, né, e gestores das mais diversas escolas com as mais diversas características. Então, a rede, esse é o 17º webinar que a gente promove. Toda quinta-feira, às 18h30, a gente promove esse webinar, né? E, além desse webinar, a gente tem uma página na web, que é rede.vivadi.com.br. Na página da rede, vai muito além aqui do webinar, mas aqui está a página da rede. A gente tem aqui sempre um formulário de inscrição para os webinars de quinta-feira, né? Conta um pouquinho do que a gente está fazendo, tem uma apresentação aqui do Pablo explicando um pouquinho o campo de atuação, hemisfério direito do cérebro. Tem todos os posts que a gente tem feito, né? Então, dicas para colocar o ensino híbrido nas escolas, metodologias ativas no aprendizado, volta às aulas, né? Então, e é um espaço para comentários, espaço para debate, enfim. São vários artigos, né, que a gente tem proposto aqui.
sempre tem aqui o último webinar, né? Então, da semana passada, a importância do coordenador escolar pós-pandemia. A gente tem uns e-books também que a gente tem organizado e disponibilizado aqui. O canal para escutar no Spotify, todos esses webinars estão lá. E se vocês vierem aqui no menu também, todos os eventos anteriores, eles estão aqui, né? Todos os 16 eventos anteriores que já aconteceram estão aqui. A gente já passaram por aqui mais de 1.000 gestores de escolas, né? E grande parte deles estão nos grupos de WhatsApp, né? Nesses grupos em que a gente promove a discussão ao longo da semana, troca conteúdos, troca materiais, enfim. É uma iniciativa que tem deixado a gente bastante contente, né? E espero que seja produtivo para vocês também. E hoje, né, reunindo esse pessoal do Brasil todo aqui, né, já estou vendo aqui, ó, Colégio Paquetá, de BH, boa noite, Tamara, boa noite, Carmo, Luciano, Luiz Souza, da Bahia, Feira de Santana, Viviane, lá da Criativa, boa noite, Viviane, pessoal de Campo Grande, Alagoas, Diadema, São Paulo, tudo bem, Cleusa? Glória diz, os webinars de quinta-feira já entraram para a minha agenda fixa, obrigada. Legal, a gente também é de Belo Horizonte. Legal, Glória, que bom que você tem acompanhado, que está na sua agenda. Enfim, a gente fica super contente de ouvir isso. Colégio CIPEX, diretora do CIPEX Idiomas, Pabambi, Rio Grande do Sul, Bahia, enfim, tem o Wagner aqui do Rio de Janeiro. Legal, Wagner, você viu que eu sou carioca também, né? Enfim, Minas Gerais, Boiçucanga, São Sebastião. Legal, gente. Então, gente de todo o Brasil aí. E hoje, né, Maceió, Alagoas, a gente tem aqui hoje uma proposta de dar continuidade às discussões que a gente tem tido sobre o papel dos líderes da escola, né? E o grande líder da escola é o diretor da escola, né? O gestor da escola, né? E hoje a discussão vai ser vamos refletir um pouquinho sobre o papel desse diretor, né? Na semana passada a gente chamou algumas pessoas aqui que estavam com a gente para darem alguns depoimentos. Hoje a gente tem alguns convidados, né, que nós chamamos para participarem do evento. Então a gente vai dividir aqui em 3 momentos, vamos trazer algumas reflexões iniciais. Depois, os convidados especiais de hoje, pessoas com muita experiência, o Pablo vai apresentar já quem são esses convidados. E, por último, a gente faz um fechamento, faz um debate em cima das perguntas. Não deixem de colocar aqui no chat suas perguntas, seus comentários, enfim. É muito importante que haja essa interação entre todos nós para que a gente possa estar promovendo um debate. Já está aí o nosso mestre, nosso guia, meu querido amigo Pablo Doberti. Como é que você está? Tudo bem, meu caro? Tudo bem, e você? Bom te ver de novo. A gente se viu há 1 hora, né? Mas tudo bem, bom te ver de novo. Mas agora é especial. É Bom, verdade. bem-vindo. Pedro Londo também aí. Fala, Pedro, tudo bem, querido? Fala, pessoal, boa noite. E aí, para todos aí. Legal. Bom, vamos dar início, então, à discussão, deixar de blá, 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 né? Todo mundo ansioso para ouvir aí. A Luna já falou, é muita informação, adoro discutir com a minha equipe na escola, então vamos discutir aí. O Pablo traz algumas reflexões sobre o papel do diretor da escola. Então, Pablo, vou deixar contigo isso daí. A gente tem... E depois a gente chama aqui os convidados que vão participar conosco, tá bem? Isso, perfeito. Bom, boa noite a todos de novo. Muito obrigado a toda a audiência que nos acompanha, a toda a audiência que vai se renovando, né? A gente também incorporou esse webinar das quinta-feiras às nossas agendas. A gente vai criando algumas agendas da pandemia, que o grande desafio vai ser mantê-la após a pandemia, né? Mas, por enquanto, estamos em pandemia e a gente fica feliz de fazer um webinar toda quinta-feira. E tentamos variar os temas e tentamos sentir em todos vocês quais são os temas que podem criar mais interesse ou podem ser mais relevantes para discutir. E a gente percebeu semana passada que a discussão sobre o coordenador foi super engajadora, né? Para vocês e para nós também. A gente conseguiu discutir qual é o papel, ou qual pode ser o papel do coordenador, além de um papel administrativo ou burocrático clássico. E surgiram um monte de desafios e de oportunidades e de reconsiderações e reconfigurações ao redor do papel do coordenador. E tudo isso impacta também agora no papel do diretor. E a gente achou que era justo, necessário
discutir o diretor. Então, eu vou colocar umas poucas reflexões iniciais para depois receber nossos convidados e conversar com eles. A primeira que eu colocaria é a seguinte: no meu longo caminhar pelas escolas da América Latina toda e do Brasil em particular, há já mais de 20 anos, né? Eu chegaria a uma conclusão um pouco dura, que é um dos sintomas mais fortes que eu sinto que aparecem na escola, ou na escola tal como ela está hoje, escola particular tal como ela está hoje, é a ausência de diretor. A pouca força, carisma, presença e relevância do papel do diretor. Temos, vamos dizer assim, no melhor dos casos, diretores discretos. Discretos demais. E por que acontece isso? Ao meu ver, isso acontece porque quando você estandariza a operação, estandariza e padroniza as operações, o nível estratégico vai desaparecendo. Então, conforme a escola é mais igual a si mesma, igual a outra escola, menos diretor precisa. Precisa simplesmente um gerente operacional. E não é o diretor que eu quero recuperar. Para mim, a escola não tem que ter um gerente operacional só. Tem que ter um diretor. E um diretor é do dono da estratégia, fundamentalmente. E para você ser dono da estratégia, tem que ter estratégia. E a estratégia tem que ser um tema quente na escola. A transformação, a pivotagem, a reconsideração se o rumo está correto, não está correto, tem que ser uma agenda permanente, onde o diretor é protagonista. Então, assim como a gente muitas vezes diz que o aluno é pouco protagonista da escola, eu diria que o diretor é pouco protagonista nas nossas escolas. E eu, se fosse por mim, eu tentaria desenvolver diretores mais protagonistas. Tanto para dentro da escola, corpo docente, corpo não docente, alunos, quanto para fora, comunidade, né? Diretores com alta presença, com forte presença e com um enxergar bem estratégico do que acontece na escola e do que acontecerá na escola. Assim como digo isso, também digo que, além da estratégia, o diretor tem que ser, e precisa ser, o dono de um conceito muito moderno, ao vez que muito antigo, que tem que ser o dono da narrativa da escola. Digo que é muito moderno porque no mundo empresarial, hoje se fala de narrativas o tempo todo, né? A narrativa das empresas que estão na bolsa, tudo isso é muito forte, mais forte que os números da empresa. Que história essa empresa conta? E aqui volto. Que história essa escola conta? Ou dito de outra maneira melhor, que história esse diretor conta da escola que ele dirige? E isso é a narrativa. Agora, uma narrativa, ou melhor falado, uma história, para nós, mundo escolar, quer dizer de onde eu venho. A gente tem intuitivamente a natureza de olhar para trás com o conceito de história. Mas as histórias que estão importando hoje não são as histórias de onde você vem, senão para onde você vai. E essa história que o diretor tem que contar hoje. Para onde essa escola vai? Então, de novo, diretor forte, dono da estratégia, apropriado e contando uma história clara, forte e consistente de para onde ele e sua escola vão. E o último elemento dessa cadeia, Mau, chama a voz do diretor, que é a voz da escola. Como está articulada essa narrativa? É uma voz forte, é uma voz presente, é uma voz que sabe dizer, que quer dizer, que aparece no site, que aparece nos eventos da escola, que aparece com os pais, que aparece na imprensa, que aparece na rádio. Isso é uma voz. É uma maneira de dizer as coisas que caracteriza um estilo que define uma instituição. Maurício e eu somos avós do Vivati, que constitui um estilo que permite a vocês imaginarem o que pode estar acontecendo no Vivati se esses caras são avós. Se assim falam, assim articulam, assim enfatizam, assim se comprometem, assim se posicionam. Ou mesmo na escola. Não só falta uma narrativa,
senão falta uma voz. Mais microfone, mais enunciação e mais determinação na enunciação. Bom, esse é o primeiro grande questão que eu queria colocar. Mal, posso continuar, né? Para a gente não atrasar demais. Vou fazer um atrás de outro e depois a gente abre. Posso guardar algum para o final, tá bom? Beleza, vai nessa. Então, a segunda questão que eu gostaria de colocar é que não me parece um momento, pandemia e pós-pandemia, para delegar demais. Me parece um momento para concentrar poder na direção. Por que concentrar poder? Porque são momentos de turbulência, né? Momentos de ter um piloto no pulso firme, que passa confiança para todo mundo de que a gente vai atravessar a tormenta. E que sabe para onde vai e tem o pulso necessário para atravessar aquela tormenta. Então, não é um momento de o diretor delegar demais. Ele tem que concentrar o poder na escola para poder construir um bloco de confiança em todo o seu corpo docente, para poder atravessar a turbulência da pandemia e chegar mais forte no ar claro que virá depois. Então, precisamos, me parece, diretores assumindo papéis, não papéis operacionais, que podem ser delegados, papéis estratégicos, que têm que ser concentrados. Outra questão. Nunca mais do que agora, e a Luz e o Cláudio vai nos ajudar a pensar isso, e o Pedro também, nunca ouvi tanta necessidade de um perfil de diretor multidisciplinar como agora. Um diretor tem que se movimentar com tranquilidade e com fluidez, não só no pedagógico. Tem que ter relação fluida com a tecnologia, precisa ter-la. E tem que ter uma narrativa da tecnologia, tem que entender o que quer dizer a tecnologia em uma instituição educativa. Tem que ter muita fluidez também com o hemisfério direito, né, da instituição dos alunos, os não cognitivos, os socioemocionais e demais questões. Não adianta com você só dominar o pedagógico cognitivo. Tem que ter domínio das finanças, né, da escola como empresa, porque a turbulência também está obrigando a decisões empresariais delicadas e importantes. E, por último, também tem que ter domínio desses cenários novos, híbridos, remotos da vida, que a escola enfrenta e que, para segundo o nosso olhar, não sumirão da vida da escola de aqui para frente. Talvez tenha algum tipo de reconversão, mas não sumirão. O híbrido, o remoto, serão parte da escola nova que emergerá depois da turbulência da pandemia. E a última coisa, Mau, e deixo alguma coisa para o final, né? O risco, para mim, de não fazer nada agora e depois da pandemia é bem maior do que o risco de fazer alguma coisa errada. E esse, para mim, tem que ser um mantra do diretor da escola agora. Gente, eu preciso fazer, eu preciso propor, eu preciso testar, eu preciso enfrentar com proposição o que está acontecendo. Se fico quieto, tentando esperar o que o outro faz, ou que a realidade me demanda, ou o que os pais me indicam, agora o risco não é ser uma escola pouco interessante. Agora o risco é morrer. Morrer mesmo. A discussão, que até agora foi uma discussão de conservadorismo, passa a ser uma discussão de ousadia. E eu estou convencido que essa é a agenda política. Não só desejo que seja assim, senão que eu estou convencido que será assim. Aquele ousado, ainda com risco de errar em algum ponto, vai recolher muito mais que o cara que todo o tempo fica com o pé atrás, tentando ver todo o que ele pode poupar de fazer para manter o que tinha. Em todo sentido. Em sentido financeiro, em sentido pedagógico, em sentido tecnológico, etc. Mas vou parar por aqui porque são 18h50 e depois no fechamento coloco alguma coisa mais, tá bom? Legal, beleza. Bom, acho que você já trouxe aí alguns temas super interessantes, né, que a gente pode aprofundar com os nossos
convidados de hoje, né, nossos experientes convidados de hoje, né, Pablo? Então, retomando aqui a importância, então, do diretor ter uma estratégia, né? A palavra estratégia, eu acho que a gente pode explorar bastante aí, né? A questão da gente, do diretor assumir esse papel de concentrar aí esse poder de construir esse bloco de confiança, a questão da multidisciplinaridade no perfil desse diretor e, por último, uma palavra que eu adoro, que você traz aí, que é ousadia, né? Então, a partir desses 4 elementos, eu acho que a gente pode explorar aí um pouco mais com os nossos convidados de hoje, né? Então, eu vou deixar com você aí, enquanto eu puxo eles aqui. Deixa eu puxar eles aqui. Espera aí. Bom, enquanto você puxa, eu vou apresentando. Vamos lá. Isso. Bom, gente, a gente vai ter 2 convidados hoje. E Pedro Londo, que faz parte do time do Vivagy, alguns de vocês já conhecem, vai nos acompanhar. Ele tem muita experiência na gestão de back-end da escola, de marketing da escola, etc. Ele conhece muito bem a gestão da escola. Então, ele também vai trazer algumas questões ligadas a isso. A gente vai apresentar 2 pessoas. Aí estão as 2, né? Aí está a Lucy, de Curitiba, da escola Lápis de Cor. A Lucy é cliente do Vivagy desde o ano passado. Ela é muito amiga da gente, muito parceira da gente, e a gente está muito agradecido com ela também pela confiança que ela teve na gente até o ano passado, que a gente era bem mais pequenininho, né? E estava aprendendo a fazer as primeiras coisas, e ela confiou na gente, e a gente tem essa gratidão e terá essa gratidão por sempre. Sim, que seja bem-vinda, Lucy. Coloque a câmera se puder e vou te ter de novo e conversar com você, viu? E também está com a gente o Cláudio Jardim. O Cláudio muitas coisas comigo. O Cláudio é sócio comigo de 3 escolas em São Paulo, né? Oswald Andrade, Elvira Brandão e Piaget. Além de ser sócio e muito amigo, né? É o diretor executivo da rede, né? Ele cuida de 2.500 alunos todos os dias na nossa vida e vem cuidando de 2.500 alunos na pandemia. Então, ele tem passado junto a gente essa turbulência, está passando essa turbulência, né, Cláudio? Conjuntamente com a gente se conhece muito bem. Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho dele, pela trajetória dele. Junto com Maurício, são 2 professores de geografia, o que é muito hoje, né? Mas tudo bem, a gente aceita essa superpopulação de professores de geografia, né? E o Cláudio também tem uma longa trajetória em outras escolas de São Paulo. Assim que seja bem-vindo, Cláudio, seja bem-vinda, Lucy, é bom tê-los vocês. Então, obrigado, vamos lá, Paulo. Vamos com o papo. Maurício, você quer abrir o jogo? Vou. Pode deixar. Cláudio, bem-vindo. É sempre um prazer ter um geógrafo entre nós que tem uma visão de mundo muito mais espacial e concreta. Lucy, você também muito bem-vinda. Eu acho que representam 2 bons exemplos aí, né? E talvez possam trazer uma excelente contribuição, né? Uma escola... a Lucy atua na educação infantil, fundamentalmente em Curitiba, né, Lucy? Na verdade, o nosso maior foco é o Fundamental 1, né? A gente Fundamental tem educação infantil até o 9º, né? Fundamental 1 e 2, para nós, é mais forte que educação infantil, apesar do nome. Legal. E o Cláudio também aí atuando em todos os segmentos, né? Bom, vamos começar, então, vocês acompanharem um pouquinho a apresentação do Pablo, né, as questões iniciais dele. Eu vou começar por onde ele terminou. Eu atuo junto com a escola já há muitos anos, já fui professor, coordenador, diretor, enfim, agora atuando mais distante. E eu sempre tive uma sensação, não sei se vocês concordam com isso, de que o diretor da escola, o gestor da escola, ele tem muito medo de errar. Então, as escolas tradicionalmente optam por soluções, por caminhos que são sempre aqueles seguros, assim, e correr risco me parece uma coisa assim muito distante, né? E a gente está falando aqui um pouquinho
o Pablo falou sobre o risco de não fazer nada, né? É bem maior do que o risco de não fazer nada é bem maior do que de fazer errado, né? Então, me parece que agora existe uma necessidade que algo seja feito e esse risco precisa ser enfrentado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês primeiro concordam com isso, né? Que existe esse medo de arriscar e por que isso acontece? Pode começar vou começar pela Luz, depois passo para você, Cláudio. Pode ser? Pode sim. Bom, que existe esse medo, né? Até porque a gente trabalha tem um fim também lucrativo da coisa, então se der errado pode também acabar influindo nisso. Mas assim, o ano passado até eu dei uma palestra da Beth e eu falei exatamente sobre isso, tá? E eu acredito assim, dentro da minha escola a gente tem até um lemazinho que é assim: se não der certo, a gente faz outro jeito, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo. Então a gente tem muito isso, né? Eu estou com 25 anos de escola e desde o começo a gente sempre trabalhou com projetos, quando assim, projeto não existia literatura de projeto, né? A gente ouviu falar uma coisa, não sei onde, tinha nem internet direito, né? No segundo ano de escola, a gente aqui ganhou um prêmio de excelência pedagógica por um projeto que a gente fez pela internet, por e-mail. A gente só tinha um computador na escola, né? Então eu vejo assim que a gente tem que eu sou uma pessoa, acho que talvez um pouco assim ousada, entendo as pessoas que ficam com medo de errar, e a gente erra. Nossa, nós já fizemos cada coisa aqui, já fizemos coisas que não deram certo, que a gente perdeu o aluno, mas daí no outro ano a gente foi atrás e fez de novo e captou todo mundo e mais um pouco, né? Então isso existe mesmo, né? Agora a gente como diretor também, eu acho que a gente tem que estar pensando no futuro, né? Então, quando começou, por exemplo, a questão da pandemia, aqui, pelo menos, 2 semanas antes de fecharem as escolas, a gente começou a ver que as escolas estavam fechando fora do Brasil. Eu fiz uma semana eu fiz com os coordenadores e nós trabalhamos o que a gente poderia fazer se as escolas fechassem. Na outra semana, a gente já gravou aula com os professores, tá? E quando fechou a escola, a gente já tinha aula para 2 semanas. Né? Então, assim, lógico que nada era perfeito, mas a gente estava fazendo alguma coisa. Então, não deixei os alunos nem um dia sem aula aqui. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que estar aberto. Né? E as pessoas, também, assim, as pessoas entram na minha escola para deixar os filhos, para buscarem os filhos, todo dia. E eu sempre falo, a escola é como a sua casa. Um dia a louça está lavada, outro dia não está. Né? Então, você pode chegar dentro da escola, mas só, é melhor você poder entrar do que eu esconder para você a louça todo dia, né? Então assim, acho que a gente tem que estar aberto a tudo. E aberto também a esse risco de errar. Porque a gente vai errar. Legal, obrigado, Lúcio. Bom depoimento, bom saber que você está usando. E aí, Cláudio, vou deixar a mesma pergunta para você e vou acrescentar uma camada aqui, que a Márcia, que está acompanhando a gente aqui, comentou e eu esqueci disso, eu acho super importante. Além do medo de errar, muitos têm medo de perder o controle. Né? Então, me parece que a escola, além de ter esse medo de errar, tem essa necessidade de controlar. E ela coloca, né? Perder o controle daquilo que já não se controla, né? Que eles pensam que controlam, né? Porque muita coisa acontece dentro da sala de aula que não necessariamente é controle da escola mesmo, né? E nesse momento, né, em que as coisas estão acontecendo remotamente, no retorno com o híbrido, certamente o controle disso vai ser muito difícil, né? Então, queria te ouvir um pouquinho qual é a tua opinião em relação a essa coisa, essa necessidade de controlar e esse medo de errar que as escolas têm. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui e trocar algumas ideias sobre educação, que é o tema que eu mais gosto no mundo aí, né? Como bom professor, né, já que vocês falaram da geografia, a geografia fez parte da minha vida durante mais de 20 anos, eu trouxe um livro aqui para vocês só para fazer propaganda aí para os geógrafos aí e para os demais que estão assistindo, porque quando eu comecei na geografia, né, e quando eu comecei como professor de geografia, eu tinha um grande medo realmente que meus alunos não aprendessem, né? E a primeira coisa que a gente faz, né, que a gente fala, nossa, que coisa esquisita quando a gente é professor, né? Não sei, acho que muitos que são professores que estão aqui nesse momento devem ter sentido isso, é quando a gente pega a caneta vermelha e a gente coloca errado numa prova, né? Ou a gente coloca aquele meio certo, ou a gente coloca aquele C com 2 risquinhos, né? E a gente fica
começa a imaginar, né? E começa a pensar e refletir sobre a questão do erro, né? O que representa o erro numa resposta de um aluno? O que representa o erro dentro de um programa, de um planejamento do professor? O que representa o erro dentro de um plano de uma escola, né? Um plano de ação dentro de uma escola, né? Então, isso é uma forma de interpretar a situação do erro das escolas, né? Eu acho que errar na escola é um pouco cultural. Errar na escola é quase um pecado, né? A escola foi feita para as pessoas acertarem, né? Então, o certo, o 10 na prova, tem um grande valor, né? E muitas vezes, né, eu comecei a pensar isso depois de uma década como professor, né? Muitas vezes os alunos erravam as questões porque eles tinham um pouco de ousadia e ao invés de dar aquela resposta pronta do livro, eles criavam suas próprias respostas, as suas próprias interpretações das perguntas e ousavam. E aí eu, como professor de geografia, eu ia lá e dava errado, porque imagina que ele vai pegar e interpretar o que é, por exemplo, paisagem geográfica do jeito dele, aluno que tem às vezes 11, 12 anos, meio que confrontando o que está escrito no livro que eu ensinei na sala de aula, né? Então, a própria instituição escola é uma instituição que ela, por trás dela, tem um poder muito grande do certo, né? E isso, como educador, logo, depois de 10, 15 anos lecionando, eu comecei a perceber que era um poder exagerado, tá? E comecei a aprender que esse aluno podia usar e que esse aluno devia errar. E, sinceramente, o que eu sinto das escolas, as escolas muitas vezes ela castram a criatividade do professor, né? O Pablo ele falou sobre ousadia, criatividade, que é o que a gente está vivendo agora nesse momento de pandemia, né? Se a gente não for criativo, o nosso colégio vai fechar, tá? Então a gente já parte do pressuposto que todos nós aqui temos que ser, de certa forma, criativos e corajosos para fazer diferente. Porque se a gente não fizer diferente, fizer a mesmice, a gente quebra, tá? Quebra em todos os sentidos. Quebra no sentido, assim, filosófico da instituição escola e quebra no sentido financeiro mesmo, relacionado à mensalidade, tá? Então, a primeira ideia que me vem à cabeça sobre o erro é isso. Acho que as pessoas ousam pouco porque o erro é quase um pecado dentro da escola, tá? Então, na verdade, eu devolvo para você, que é geógrafo também, Legal. essa questão, já que você passou pela sala de aula, né? O que o erro representa, né? E eu acho que é por isso que as pessoas têm medo de ousar também dentro da escola. Legal. Bom, Pablo, vou deixar para você a próxima rodada aí, puxando, inclusive, o Pedro, que tem tido relacionamento com muito diretor de escola, né? Então, vou deixar você puxar aí a próxima. Legal. Eu perguntaria, e agora começaria por você, Cláudio, depois damos para a Lúcia a palavra. Uma pergunta dupla. Por um lado, que a gente tem discutido isso, qual é o perfil de um diretor? Quais são as habilidades e o perfil atitudinal, comportamental e de formação que a gente pensa que deveria ter um bom diretor? E ligado a isso, qual é o trabalho de um diretor? O que faz todo dia um diretor? Boa pergunta, né? A gente fala muito de liderança, né, nos últimos anos, quando a gente fala de um diretor, né? Há 30 anos, quando eu comecei na sala de aula, né, eu tinha medo do diretor como professor, porque eu achava, esse cara vai descobrir que eu não sei um monte de coisa que eu estou tentando ensinar aqui na sala de aula, né? Começo de carreira, né, a gente acha que as pessoas estão de olho em você para esperar que você erre, né? E depois, com o passar do tempo, né, eu fui tendo alguns diretores que se tornaram parceiros, na medida em que eles viam que eu errava como pessoa, profissional, enfim, e eles me davam uma assessoria, eles me indicavam os caminhos corretos, né? Então, a primeira grande função do diretor é gerar para o seu colaborador, para o seu professor, né, segurança suficiente para que ele consiga desempenhar o seu trabalho, né? Eu acho que essa é uma função importante, né? Agora, por trás disso, né, tem algo muito importante que é a escutativa, né? Por trás disso tem empatia, por trás disso tem
o entender o momento que aquela pessoa está vivendo, né? Eu acho que esse lado humano, né, que o diretor tem que ter para reconhecer no professor como uma pessoa que às vezes está com problemas em casa e às vezes grita com o aluno na sala de aula, dá uma bronca a mais porque está sem paciência, né? Eu passei por várias situações na minha trajetória na sala de aula, né? E eu tive alguns professores, alguns diretores que trabalhavam mais pelo lado da punição do que o lado do acolhimento, né? Então, eu aprendi muito com isso, aprendi muito com os dois lados, com o lado do punir e o lado do acolher, né? E claro que eu escolhi o lado do acolher, né? Então, eu acho fundamental que um diretor ele saiba acolher, não só o professor, né? Depois eu trabalhei alguns anos como coordenador. Eu acho que coordenador de escola é uma função estratégica e super complexa, porque ele, além de trabalhar com os professores, além de trabalhar recebendo pais, alunos, ele também trabalha com o diretor, então ele fica no meio de uma série de segmentos dentro de uma escola, né? Então, ser coordenador também não é fácil, né? E o diretor tem que entender isso, né? E agora, principalmente, nessa questão de gerar segurança para o professor e gerar segurança para o coordenador, é muito importante, né? A questão da parceria na escola, né? Um diretor parceiro, né? E no meio da pandemia, uma coisa que o Pablo falou que é fundamental é você ser parceiro e você, às vezes, tem que conseguir, dentro da sua fala, gerar uma segurança e falar sim e nãos de acordo com a situação. Tem uma hora, assim, que você entra numa reunião de coordenadores e você vê que as pessoas estão um pouco perdidas, porque a situação que a gente está vivendo é uma situação que leva a gente a ficar perdido. Ninguém passou por isso. Ninguém está acostumado com uma pandemia, né? Então, o diretor ele tem que ouvir as pessoas falando, ouvir os coordenadores falando, ouvir os professores falando e falar assim, não, vamos por esse caminho, porque esse caminho vai nos levar a algo melhor do que o dia de hoje, né? E com muita segurança, né? Legal. Acho que o diretor tem que gerar segurança para todos na escola, pais, professores, alunos, coordenação, né? Não é fácil, tá? Não é fácil. Tem dias que você olha para tudo, assim, você vê a tua lista de problemas e dá vontade de você voltar para a cama, né? E aí você tem que ter coragem, olhar para tudo e falar, não, eu tenho que ir, porque eu sou comandante disso aqui. Se o comandante abandonar o barco, o que vai ser do barco, né? Bom, você também fez a pergunta para a Lucy responder, né, Pablo? Deixa eu ver se Lucy coloca alguma coisa. Sobretudo, Lucy, nesse negócio do perfil do diretor, né? Que tipo de habilidades precisa um diretor para ser capacitado para essa função? Né? Eu acho, a minha formação, na verdade, eu sou psicóloga, né? Tá? Então, tudo isso que o Cláudio falou, eu prezo demais nessa questão do humano, de você ouvir, de você estar próximo e tal. E isso, para mim, é sem discussão, né? Agora, eu acho que um diretor, ele também tem que ser um aprendiz, né? Ele tem que estar pronto para aprender, porque, assim, para mim, pelo menos, foi assim, né? Eu era uma psicóloga, né? Que tinha sido professora de educação infantil, e fui ser, né, diretora de escola. Eu faço a parte pedagógica da escola. E eu lembro que no começo, assim, foi muito difícil para mim, porque eu contratei uma coordenadora e falei, pronto, meus problemas pedagógicos estão resolvidos, porque eu tenho uma coordenadora. E isso, lógico, no começo, quando a gente é pequeno, e aí no segundo ano ela saiu. E aí? Né? O que eu ia fazer? Eu tive que aprender tudo que ela fazia. E a partir disso eu aprendi que eu tinha que aprender tudo e tudo. Não era só da coordenação. Eu tinha que saber, se eu tinha uma cozinha, eu tinha que saber como ela funcionava para eu poder pedir que aquilo funcionasse com a minha filosofia, não com a filosofia da cozinheira, com a filosofia da minha escola. Eu queria que a portaria atendesse com a minha filosofia, não do porteiro, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa assim muito importante para mim, estar aberta a aprender, ouvir muito, aprender muito e ser criativo. Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho e acho que todo mundo que está aqui tem, né? O diretor de escola tem que ser criativo, porque a gente tem que achar soluções
de repente, para coisas que você nunca viveu, então você vai lá, pesquisa um pouco, busca e fala assim, não, mas para mim a escola tem que funcionar assim, de uma forma um pouquinho diferente, mas a gente tem que ser criativo. Acho que tem muito isso, né? Ser aprendente o tempo inteiro e criativo. Deixa Legal. eu perguntar uma coisa, Lúcia, assim, acima do que eu te perguntei agora, mas para uma resposta curta. Você sente que está contando uma boa história como diretora da escola Lápis de Cor? Tirando a humildade do lado, né? Porque é difícil a gente se avaliar, mas assim, eu acho que sim. E eu te digo uma coisa, eu acho que a pandemia, ela me destacou. Entendeu? Porque eu acho que a gente teve saídas que muitas pessoas não tiveram, muitas escolas grandes não tiveram, e a gente fez coisas que, assim, não sei de onde eu tive essas ideias, mas assim, tipo, na minha escola, a gente não dá aula para todo mundo junto, a gente dá aula em pequenos grupos até o 5º ano, né? Então, isso funcionou muito bem, né? Não existia um livro que falasse sobre isso, mas a gente fez, assim como a gente começou os projetos, né? Não existia, assim, muita bibliografia sobre aquilo, e a gente falou, não, mas acho que isso aqui funciona, e a gente começou a fazer e tal, e ganhamos um prêmio já no primeiro ano lá que a gente fez os projetos. Então, eu acho que agora, então, mais ainda que a pandemia me destacou. Ótimo, obrigado. Mal, tá com você. Vamos lá. Legal. Eu vou ler aqui um comentário, o que traz aqui a Joelma. Joelma, obrigado pela sua participação, sempre presente, trazendo contribuições enormes. Obrigado, Joelma. Gerenciador estratégico. Concordo com esse pseudônimo para o gestor. Diante do que ouço, vejo que nós fomos cautelosos. Abrir espaço para a polifonia foi fundamental para as nossas ações. Em retrospectiva, entre tudo que iniciamos, o que se somava era a alegria barulhenta de nossos estudantes. A escola transborda vida. De repente, o silêncio vazio, de uma rotina frenética à inércia. Precisamos desacelerar. Isso mesmo, pensar, sentir, acolher, escutar e tentar cuidar dos nossos colaboradores, pais e principalmente dos alunos. Foram dezenas de estratégias e erramos diversas vezes, e no erro nós nos fortalecíamos. O mundo virtual tornou-se o real e as desigualdades gritam. Decidimos dar as mãos e assim seguimos. E acredito em tudo que fizemos, deixo uns versos do Braulio Bessa, e quando a falta de esperança resolve lhe açoitar, se tudo que for real foi difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. O Niemeyer dizia que é preciso sonhar para que as coisas aconteçam, né? Essa frase é muito boa. Eu vou fazer uma rodada aqui rápida com algumas perguntas para vocês, Cláudio, incluindo, vou trazer o Pedro aqui também. O Pedro, ele lidera a Inspin, né, empresa parceira aí do Vivadi, e tem assessorado muitas escolas aí por todo o Brasil, e tem tido contato com muitos diretores também, tem muito essa visão de como é que os diretores têm agido, como é que as escolas têm enfrentado esses desafios. Então, vou fazer uma rodada rápida para respostas rápidas para a gente ganhar uma dinâmica aqui. Bom, vou começar com a seguinte. 2 aprendizados, enquanto diretor de escola, que a pandemia trouxe para vocês. Assim, frases curtas. Começando, vamos fazer Cláudio, depois Luzi, e o Pedro diz o que ele ouviu dos diretores por aí. Bom, 2 aprendizados. E apenas 2, só pode escolher 2. Tá, eu acho que o primeiro aprendizado, né? A reunião de professores pode ser feita cada um da sua casa, tá? Então, isso aí é fundamental, assim, acho um grande aprendizado. Sensacional. E o segundo aprendizado é o valor, né, que a tecnologia ela ganhou, né? A tecnologia ela começou lá nos anos 90 na escola com o valor do computador, né? Então a gente ficava muito focado no instrumento, computador. Depois veio a ideia dos últimos 10 anos, não, a tecnologia é um meio, né? E agora ficou muito claro para todo mundo que você pode aprender muito bem a partir de um laptop, de um Chromebook, enfim. As plataformas digitais, elas estão aí para complementar a educação das pessoas. Então, acho que é a valorização da tecnologia como meio mesmo. Isso se tornou concreto. Legal. Luzi. Bom, eu acho que uma das coisas que ela me ensinou, né, é que 15 minutos tudo pode mudar, né? E nós não temos estabilidade, né? E que a gente precisa estar pronto para todas as mudanças. Então, assim, às vezes quando a gente acha que está tudo certo, no outro dia parece uma coisa que a gente jamais imaginou na vida. E que a gente, né? Eu acho que o mais importante desse aprendizado é que a gente é capaz.
A gente consegue. Dá um trabalho louco, mas a gente consegue. Então, assim, eu acho que são 2 aprendizados importantes, né? Que as coisas não são estáveis, mas que a gente consegue resolver. Legal. Tanto Pedro. que a gente tem gente do lado também, né? Que pense como a gente, né? Tem que buscar parceiros, né? Bom, então eu acho isso tão importante, né? Quando a gente criou a rede, essa coisa de ter uma rede onde as pessoas discutam, isso que está acontecendo aqui, essa troca de experiências, assim, encarar isso tudo sozinho é aterrorizante, né? Vai lá, eu ia falar exatamente isso, né, Mal? Porque o que a gente tem feito aqui com a rede, mas lá, enfim, no geral, tudo que a gente está acompanhando com as escolas, a escola que sempre viveu sozinha e ficou sozinha é quase insuportável, primeiro para o diretor, né? Porque é uma pressão monstruosa de todos os lados que foi, de repente o negócio estava em risco, a pedagogia estava em risco, estava tudo em risco, saúde, tudo em risco. E eu acho que a gente viu claramente que as escolas que trabalham em rede, né? A gente chegou aí na Luz, mas assim, uma série de escolas que a gente conhece que trabalham mais colaborativamente, suportaram isso de uma forma muito, muito melhor. Muito melhor. Então, quando a gente fala da rede aqui que a gente está colocando, essa conexão entre os gestores, que não existia, e aí explodiram grupos de WhatsApp, né? A gente viu aí um monte de coisa, a gente está num caminho, mas estão ficando aqueles que de fato estão gerando algum tipo de valor. Então, essa conexão, primeira coisa, é o que permitiu as pessoas seguirem, né, e fazerem. E o segundo, que a gente está vendo agora, né, passou um momento desesperador ali, mas nós estamos entrando num segundo momento que casa um pouco aí com a questão do sonhar, casa com o que o Pablo falou da estratégia e tal. Quer dizer, a gente está vendo claramente um grupo que ainda está tentando sobreviver, né, e discutir ali o dia a dia, a necessidade, a urgência, e tem um grupo que já está bom, como é que eu vou fazer? É uma fala assim, eu vou alfabetizar remoto, né, com essa convicção, e como é que eu vou fazer? Né? Então, esse é a gente está claramente vendo 2 grupos, então, no que o Pablo falou, né? Se for só para gerenciar o dia a dia, tá lá, mas isso vai ser difícil. Agora, aquelas que estão caminhando para o sonhar, para planejar, para uma estratégia, esses já estão no outro patamar, né? Isso foi o que mostrou para a gente acompanhando as escolas. Né? Pablo, lança você uma pergunta para resposta rápida. Cláudio, se você honestamente olhasse para todos os diretores de escola que você conheceu na sua vida, tua avaliação seria que são os melhores que poderíamos ter? Razoáveis para o que temos? Ou deixam muito que desejar? Sem personalizar, claro. Pega o coletivo, né? Eu posso até citar 2, assim, que eu tenho 2 diretoras, porque eu vou falar bem delas, né? Tive uma diretora que foi diretora, vou até citar o nome do colégio, que é um colégio que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, que é o Colégio Lourenço Castanho, aqui em São Paulo, né? E a Silvia Portugal Gouveia, né? Que chegou a trabalhar também no Ministério de Educação, no governo Fernando Henrique Cardoso, como conselheira, né? Foi um exemplo de educadora, porque além dela ter um lado humano muito forte, né? Ela era uma diretora que ouvia os professores, né? Então, eu lembro várias reuniões no final dos anos 80, anos 90, que ela colocava todo mundo ali no teatro do colégio e ouvia os problemas, anotava e depois construía soluções, né? Então, essa ideia do líder que tem uma escuta e junto com seus liderados constrói soluções. Isso eu acho que é vital, e isso a pessoa ela passa a ganhar, né, a confiança dos colaboradores, né? Grande educadora. Ela conhecia, ela conseguia olhar para aquele aluno que não aprendia e falava, sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai discutir aqui a tarde toda para ver o que a gente pode fazer para esse aluno aprender. Né? Então, um grande desafio da sala de aula da escola é que os alunos aprendam, né? E isso ela desafiava o tempo inteiro os professores, os educadores para criar estratégias, né? E a outra diretora, uma diretora de uma rede importante aqui em São Paulo, né? Que é a Nancy Iso. Com ela, Pablo e todos que estão aqui assistindo, eu aprendi um outro lado, que é o lado gestor, né? O gestor no sentido realmente de econômico, financeiro e administrativo, né? Aquele gestor que consegue identificar os problemas, né, em cada segmento, em cada parte da escola, né? E falar, não vai ficar assim. Você vai lá e você vai pensar em algumas soluções e você vai resolver.
né? Isso foi fundamental também, porque eu comecei a perceber, com o tempo, né, já como diretor, que ela, como dona de escola e como diretora, ela tinha toda a razão. Se a escola ela tem problemas o tempo inteiro, não é só em pandemia, não. Todos os dias você tem problemas em escola, com pai, professor, alunos, enfim, porteiro. Você tem problemas em escola. Se você não resolver os problemas de hoje, amanhã você vai ter o dobro de problemas, né? Então, você tem que ter uma atuação rápida e acertar a maior parte das vezes, porque senão isso pode te gerar um grande problema, né? Então, isso eu aprendi, que o diretor tem que ser rápido e resolver problemas, e ajudar a resolver problemas, né? Enfim, foram os dois exemplos que eu dou. Um é mais para o lado da gestão administrativa e financeira, que foi um grande exemplo, e um era o gestor mais humano, pedagógico, que tratava da dificuldade de aprendizagem dos alunos. Eu acho que se conseguir juntar essas duas grandes habilidades no mesmo, eu acho que a gente tem um diretor completo. Legal. Eu vou lançar agora a última pergunta, que é só sim ou não a resposta, para a gente puxar dessa pergunta. Porque essa de resposta rápida não dá certo, né? Não deu certo. Essa é só assim. Desculpa porque eu sou não dá, cara. Eu tava falando com o Pablo, cara, não adianta. A gente não dá. Folga, todo mundo professor, gosta de falar, e isso é maravilhoso. No final das contas, isso é ótimo. A minha pergunta é o seguinte, agora é só sim ou não. Tudo que a gente está falando aqui, né? Se a gente for pensar nesse diretor da escola hoje, esse diretor da escola, ele precisa ter ousadia, coragem, criatividade. Esse diretor da escola, ele precisa ter uma visão estratégica. Esse diretor da escola, ele precisa ter conhecimento pedagógico, psicológico, administrativo, financeiro, né? Ele precisa saber negociar, ele precisa falar em público, ele precisa, enfim, tem uma série de habilidades, todas elas habilidades não cognitivas, né? E que a gente vem desenvolvendo, né? Todos os programas que o Vivadi hoje desenvolve são voltados para essas habilidades. A minha pergunta é o seguinte: vocês acham que as escolas, eu não vou lhe perguntar da escola de vocês, que é para não expor ninguém, a escola hoje forma alunos com essas qualidades para serem diretores dessas escolas? Sim ou não? Não. Certamente não. Não. Lúcia. Não forma, né? Mas a gente busca isso. Pelo menos as nossas escolas que estão aqui hoje estão buscando isso. Porque a minha questão sempre foi, certamente, né? Se vocês tivessem na escola aprendido a negociar, a fazer administração financeira, né? E a criança pode aprender a fazer administração financeira, aprender uma alimentação saudável, que dê um corpo saudável, uma mente saudável, enfim, tem uma série de características. Talvez tivesse sido menos difícil encarar esse desafio do que foi, né, até se tornar um diretor de sucesso como vocês dois são. Mas eu tenho certeza também, eu vou ter que falar, né? Mas eu tenho certeza também que todo mundo que está aqui tem uma referência de alguém na sua... Por mais que você tenha estudado naquela escola tradicional, nós temos uma referência. Eu tenho a minha professora de português maravilhosa que fazia trabalhos lindíssimos, que fazia teatro, que fazia jornal, e eu me inspiro nela. Eu falo assim, ela fazia diferente dentro daquela escola tradicional. Então, todo mundo tem alguém que a gente se inspira e fala assim, é por ali que eu vou. Legal. Gente, vou agradecer enormemente a contribuição, a presença de vocês, o depoimento, a participação de vocês. Vocês são convidados ilustres e a experiência de vocês, com certeza, foi muito rica. O João Almeida comentando aqui, ótimas histórias e exemplos, conteúdo muito bom. A Dilson falando em live maravilhosa, muito aprendizado em muito pouco tempo. Obrigado por vocês terem contribuído, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Vamos seguir nós aqui com o fechamento, então. Tá bom? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Lúcio. É muito bom tê-los. Prazer foi meu. Valeu, gente. Foi um prazer. Obrigado, Pedro, também. Hein? Legal. Mal, vamos pensar um pouquinho o que a gente ouviu, né? Eu diria o seguinte, eu volto a dizer, não foi dito ali, que eu sinto que temos uma crise de diretores, que a instituição tem que ser relançada perante a sociedade a partir de uma diretoria mais forte, de uma diretoria mais presente, de uma diretoria mais clara na sua narrativa. Eu digo que temos diretores muito esmerados, muito voluntariosos,
mas não necessariamente desenvolvendo os skills que eu acho que precisa o momento que o mundo enfrenta. Olha, ouvir Cláudio e Lúcio, os dois dizer na hora, a gente não está preparando alunos para esses desafios. E eles estão felizes com as escolas deles. E escola de referência, hein? É, exatamente. Então, alguma coisa não está bem. Temos que fazer algum câmbio. E o câmbio vai vir por conta da redefinição do diretor. As instituições têm que ser refundadas pelo diretor e sua narrativa. E eu acho que esse desafio de contar uma boa história e contar bem uma boa história é o primeiro grande desafio. Eu acho que a gente já tem discutido isso, né, com o Vivadim, né? A gente vai trabalhar com os diretores a maneira de contar a história da escola a partir da ativação do hemisfério direito que a gente pode fazer com o Vivadim. Mas não só com o objetivo de ativar o hemisfério direito, sino com o objetivo também de ativar a ideia de contar histórias. As escolas de há 100 anos, vamos dizer, ou por 150 anos, prévias à Revolução Industrial, tinham uma narrativa mais forte, cara. Eram instituições mais pesadas socialmente. E a escola foi perdendo essa possibilidade, ou pelo menos essa vontade, ou essa vocação. Eu quero insistir com isso. Diretores fortes, contando histórias boas, olhando para o futuro. A segunda questão que eu queria destacar, Mal, tem a ver com aproveitar a crise, né? Você, perante a crise, pode se fragilizar ou pode se fortalecer a partir da própria experiência extrema da crise. Eu não vou negar o sofrimento que a crise produz. Eu não vou negar o medo que produz do lado da escola que a crise acabe com ela. Mas quando você passou por uma doença e não morreu, teu dever ético é sair fortalecido, cara. Eu que vivi quase a morte, agora sou um vivo melhor. Porque eu senti o que podia perder quando eu morrer. A escola vai passar massivamente por um trauma. Olha que bonito, cara. Agora, bonito se a gente fortalece. Péssimo se a gente se fragiliza. Então, me parece que um grande momento de o diretor fazer esse movimento de valor. Cara, saímos disso fortalecidos, dá para isso que falou Lúcio. Então, eu não sabia que éramos tão fortes, cara. Que podíamos fazer tanta coisa que não sabíamos fazer. Isso é um aprendizado enorme para fortalecer o narcisismo das escolas. Mas não o narcisismo de não errar. O narcisismo de poder fazer. Estou muito interessado com o aproveitamento da crise. Porque não há muito tempo, que a escola não vive semelhante turbulência. E nunca teve tanta oportunidade de se reafirmar. Mas, de novo, não se reafirmar para conservar. Se reafirmar para arriscar, para provar, para propor coisas novas. E a gente está ali, cara. Nós, muitas vezes falamos isso, né? Somos sócios de quem aceita que podemos fazer algumas coisas que não fazíamos. E essa é a nossa colocação no mercado. Estão todos prontos? Não sabemos. Mas a gente quer conversar com quem está disposto a dizer que outra coisa que eu não fazia posso fazer. Que outra área que eu não trabalhava posso trabalhar. Que outra maneira de trabalhar que eu não estava trabalhando posso produzir na escola. Essa energia, essa vitalidade que a gente espera pós-pandemia, meu amigo. Legal. Bom, eu vou, então, puxar aqui para o fechamento, né? Eu acho que você trouxe um ponto muito bom, né? A gente está em busca desses parceiros nas escolas para implementar esses programas que a gente desenhou, que tenham essa visão, né? Assim, eu quero construir uma história diferente, eu quero ter uma narrativa própria, forte, potente, para mostrar para as famílias que eu estou formando líderes que o mundo precisa. Né? Aqui ficou muito claro, eu acho, aqui, que ser o diretor de uma escola é ser um líder. As pessoas que se tornaram diretores de escola são pessoas que investiram muito na sua formação, principalmente depois de formados, né? Depois de com carreira já estabelecida. Né? Pouca gente começa, né? Tem poucos diretores de escola que são jovens. Né? Então, você vai acumulando conhecimento, acumulando habilidades, até que no momento você vira o diretor de uma escola.
E, de repente, a gente poderia ter líderes, diretores de escolas, né, e de empresas em geral, mais jovens, se a gente investisse na formação desses líderes, né? Já há algum tempo aí tem se discutindo fora do Brasil o quanto que é importante as escolas investirem nesses skills, nessas habilidades para a formação de líderes, pessoas que vão liderar, né? Eu acho que o diretor tem muito esse papel do líder. Então, e a gente está em busca das escolas que queiram ser parceiras desse projeto e formar os futuros líderes, né? Esse é o nosso papel, a nossa missão, né, Pablo? Eu vou então te dar aí o fechamento. Você fez uma pergunta para quem estava, para os nossos convidados de hoje, que eu vou fazer para você. Quais são? Você é sócio de 4 escolas no Brasil. Você, quando era CEO lá da Santillana, né, do Uno da Santillana, você conversou com muitos diretores, conheceu vários perfis de diretores. E se você hoje estivesse construindo uma escola nova, investindo todas essas novas habilidades, no desenvolvimento dessas novas habilidades dos alunos, que perfil você descreveria que o diretor da tua escola deveria ter? Deixa eu te dizer uma coisa antes do que isso. Só acho que eu tenho o recorde mundial de cara que visitou mais escolas particulares na América Latina, sabe? Estou quase convencido que eu tenho esse recorde. Eu diria, para mim, um diretor de escola foda, um diretor de escola ótimo, responde ao mesmo perfil que define Google para ser um grande gestor de Google. Não há nenhuma diferença. A complexidade de ter um posto de relevância na Google é a mesma relevância que uma grande escola precisa para um diretor. São essas habilidades muito ligadas à liderança, à inovação, à gestão de equipes para inovação, à criação de cultura, à vitalidade, habilidades comunicacionais. Claro que tem que dominar o saber específico, tem que saber de pedagogia, tem que saber de administração, mas a capa que vem por cima, que fazer acontecer, inspirar, criar cultura, movimentar equipes, ganhar confiança da família, liderar o cliente, tudo isso que faz a diferença. Quando eu me queixo pela discrição dos diretores, estou me queixando da ausência dessas habilidades, ou pelo menos da pouco desenvolvimento dessas habilidades. Eu acredito que algum deles tem essas habilidades, mas estão muito surdas, né? Muito quietas. Elas têm que emerger, têm que aparecer. Ninguém aprende a falar se não fala. Tem que falar. E um dia vai falar pior, e outro dia vai falar um pouco melhor, e ao final vai falar melhor. E, aliás, quem melhor comunica é aquele que comunica alguma coisa no que acredita. Então, antes do que ser um bom comunicador, você tem que ser um grande construtor de uma história que faz sentido. Quando você acredita no que fala, ainda tímido, você é convincente. E quando você não tem uma história, ainda profissional, você é fraco. Então, não se trata tanto de ser bom comunicador, quanto de bom construtor de uma história que faz sentido. E essa agenda que a gente quer compartilhar com as escolas. E que estamos compartilhando aqui, todos os nossos webinars, giraram em torno a essas questões. Né? A que história vamos contar como sistema de ensino? Boa. Bom, obrigado. Acho que fechou lindamente, né? A gente tem aqui vários comentários, né? O chat hoje super ativo. Eu estou mega feliz que esse chat está cada vez mais ativo. Enfim, mais de 100 diretores de escola passaram por aqui hoje. Eu identifiquei de vários estados diferentes. Então, que bonito ver isso, que bacana ver a gente atingindo tanta gente. Pessoal agradecendo, a gente que agradece aí vocês pela presença, pelos comentários. A Silvia comentando, adorei a estratégia de vocês da observação durante o recreio para depois ir trabalhando os detalhes com toda a equipe. A gente tem pensado muito nisso, Silvia, em territórios formativos que precisam ser ativados além da sala de aula. Esse é um dos pilares da nossa atuação, né? Além também de ter resultados muito concretos das intervenções que são feitas. Depois ela comenta, você notou como essa crise fez com que muitos profissionais, diretores que eram resistentes, hoje buscam um novo. É bom, né? É uma oportunidade, né? Geralmente esses momentos na história, esses momentos de pandemia foram momentos de grandes transformações, né? Guerra e pandemia são momentos
em que grandes transformações acontecem, né? Aliás, se não conhecem, sugiro que leiam um livro chamado Armas, Germes e Aço, que fala um pouquinho sobre isso. É um livro absolutamente fantástico. Depois, antes tinham resistência a aceitar uma reunião, até mesmo uma palestra que não fosse de pessoas dentro da instituição. Agora está todo mundo assistindo live, assistindo conteúdo, né, sobre todos os assuntos. A Márcia diz que gravou um vídeo sobre o papel do diretor escolar. Márcia, compartilha com a gente, tá? Se quiser mandar para a gente pode colocar aí a página da rede, né, rede.vivadia.com.br, é uma página de conteúdo colaborativo, né? Então a gente tem recebido aí posts, vídeos de várias pessoas aí pelo Brasil e a gente quer colocar lá. Então, se você quiser, tiver interesse, compartilha com a gente o vídeo, a gente coloca na página, envia por e-mail para todo mundo que acompanha a gente, compartilha nos grupos de WhatsApp, né? Vai ser um prazer estar divulgando e dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui, tá? Vou ter que regravar para deixá-lo mais completo. Legal, então você regrava e manda para a gente, Márcio. Carmo fala gratidão, maior prova de que não é tempo que falamos que constrói algum conhecimento, mas a qualidade do que falamos no pouco ou muito tempo é que causa transformação. Márcia vai enviar, obrigado, concordo com você, Carmo. Silvia, eu que agradeço a tua participação. Lu, obrigado pela sua presença mais uma vez. Gente, a gente encerra por aqui. Como sempre, a gente é super pontual na hora de começar e na hora de terminar, né? Ou seja, a gente começa com 5 minutos de atraso e termina com 7. Mas a discussão é tão rica e é tão prazeroso que dá vontade de ficar mais um pouquinho, né? Aquela coisa de professor que sempre passa um pouquinho ali na aula e essa discussão é maravilhosa. Bom, Pablo, é sempre um recomeçar. Bom demais. Vou encerrar com essa frase da Carmo. Eu concordo que é sempre bom recomeçar e a gente está trazendo aí uma oportunidade, eu acho, de repensar e recomeçar para os diretores de escola. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. A discussão continua nos grupos de WhatsApp, continua na página da rede. A gente envia newsletter semanal com uma série de conteúdos e esse tipo de interação é importante que ela continue para que em conjunto a gente possa construir aí uma nova realidade. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Igualmente, meu amigo, obrigado aí pela parceria e pela dinâmica do negócio. Você traz muita leveza e muito fluir no negócio. Obrigado, viu? Obrigado a você por compartilhar esse seu conhecimento e experiência com a gente. Boa noite para todos, um beijo, ótima semana, se cuidem. Boa noite, gente. Obrigado.